Virgínia Fonseca, o nome dela agora está no auge, né, no momento, nas paradas aí da internet, de tudo quanto é televisão, jornal, por causa da separação dela. E aí tem gente ligando a separação dela como fake, por causa da CPI das Bets, ninguém tem certeza ainda do que aconteceu, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas hoje, além de falar, entrar um pouco nessa questão da separação dela, porque eu trouxe um vídeo específico sobre isso, mas tem relação muito mais, isso que eu vou mostrar para vocês, sobre as bets, né? Porque quem assistiu o vídeo dos cortes que eu fiz sobre a CPI que ela participou aqui neste canal, viu que ela não quis informar para a Soraya, a senadora Soraya, quanto ela ganhava para compartilhar o link aí das bets. E agora, né, vocês viram aí também no título que ela ganhou, pelo menos com o Esporte da Sorte, 24 milhões. É por isso que ela não quis falar na CPI quanto ela ganhava. Mas você sabe, né? Um negócio vazou e a Soraya disse que pediu, né? Na verdade, a Soraya pediu para ela encaminhar o contrato. E ela disse que ia encaminhar, e Soraya também disse que eles iam guardar as 7 chaves e que ninguém ia ter acesso a essas informações, que ela poderia ficar tranquila, e no fim das contas o contrato vazou. E eu vou ler para vocês o que diz sobre essas principais partes aí que estava todo mundo querendo saber e ela não disse durante a CPI. Então vamos lá. Virgínia receberia, no caso receberia 24 milhões extras caso desse 80 milhões de lucro para as bets. Ah, falei errado, perdão. Ela recebeu 40 milhões, os 24 eram extras. Olha aí, esse valor variável seria somado aos 40 milhões de valor fixo pago de qualquer forma à influenciadora. Meu Deus, eu tava com esse valor de 24 milhões na cabeça por causa da manchete, mas são 40 milhões. Meu Deus! E eu falei naquele vídeo, provavelmente a Virgínia não quer falar quanto ela ganhou, porque deve ser uma bolada. E que bolada, meus amigos. Agora pensem vocês. A menina vai recusar 40 milhões só para divulgar o tigrinho, um linkzinho e dizer, olha gente, veja bem, tome cuidado, menor de idade não pode jogar. Só para dizer isso são 40 milhões, galera. Muita gente recebeu, eu lembro que o pessoal falou meio milhão, 1 milhão, eu já até ouvi 5 milhões agora. 40? Você tem que ser um cara muito, ou no caso uma mulher também, né? Tem que ser uma pessoa com muito bom caráter, assim, para virar e falar, cara, 40 milhões só para divulgar esse link aqui e falar para as pessoas, tomem cuidado, mas vocês podem jogar e tudo mais. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não posso falar nada porque eu não recebi, porque é fácil a gente virar aqui e falar assim, eu não aceitaria, mas é porque eu não recebi a proposta. Mas se eu recebesse a proposta de 40 milhões, é muito dinheiro, galera. 40 milhões é muita grana. A gente pensaria, como a gente não recebeu a proposta, é fácil falar não, quando ela não tá aqui na tua mão, né, gente? Então, olha, tem que ter muito bom caráter, né? E ela já tem dinheiro. A questão é, se fosse uma pessoa que não tivesse tanto dinheiro, eu até pensaria que seria uma coisa assim muito difícil de aceitar. Só que a Virgínia, ela tem uma proposta na vida dela que é ser bilionária. A Virgínia quer fazer muito dinheiro. E uma coisa que ela não pensa duas vezes é fazer dinheiro de forma legal dentro da lei, porque está dentro da lei. O tigrinho não foi proibido. Pelo contrário, como todos eles falaram na CPI, de que foi legalizado. Eles não estão fora da lei. O que falta é caráter de dizer não. Mas diante de 40 milhões, fica difícil ter um bom, né? E aí, lembrando que esse contrato da empresária, né, da Virgínia, é com a Esporte da Sorte. Eu não sei quanto que ela está ganhando com esta atual, que é a Blaze, né? Que é do Neymar, é isso? Eu nem sei, mas eu acho que é do Neymar. Deve ser mais, não sei. Virgínia e a Esporte da Sorte afirmaram que ela nunca chegou a receber a bonificação extra. Tá ok, tá legal. Não recebeu, mas ainda insisto. São 40 milhões. Insisto.
E aí o que diz, né? O acordo também garantia que Virgínia, prestem atenção nisso, teria acesso aos valores específicos das apostas feitas e aos valores arrecadados pela Beth a partir do link divulgado por ela nas redes sociais. Ou seja, Virgínia teria acesso a tudo. Acesso irrestrito às informações sobre os links e quanto ela faturou quando as pessoas clicaram neste link. Com isso, a influenciadora poderia calcular sua distância para cumprir a meta. Seu advogado afirma que ela nunca solicitou acesso a esses dados. Vocês acreditam nisso? Uma pessoa que ganha 40 milhões, uma pessoa que tem a possibilidade de ganhar mais 24 milhões, vocês acham mesmo que ela não ia ver quanto ela estava chegando perto? Gente, qualquer pessoa que gosta de dinheiro, que com a proposta dessa de bolada, ganhar mais 24 milhões, ela não ia estar olhando, não ia ter acesso. A Virgínia, o pouco que eu segui ela, eu entendo que ela é uma pessoa que gosta de saber de tudo, financeiramente falando, porque teve uma vez que ela estava conversando com o Zé Felipe, nos stories mesmo, que ela falou assim, ela vem não era o advogado, era o contador. A gente vem falar dos números, não sei o que. Ela fala, o Zé Felipe não quer saber de nada, mas é importante a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro. Você acha mesmo que ela vira para o esporte da sorte e fala, não, deixa para lá, deixa quieto, nem preciso saber disso, o que está acontecendo. Eu estou quase ganhando 24 milhões, mas eu não quero saber. Tá bom, Virgínia? Tá bom, vai. Não tem como provar isso, mas tudo bem, vai dizendo isso. Enfim, e aí quem teve acesso? A Folha de São Paulo teve acesso ao contrato assinado em 2022 e encerrado em 2024, que deve ser analisado pela CPI. Pois é, o Senado garantiu que não ia ser vazado as informações do contrato e a Folha de São Paulo simplesmente teve acesso. Meu Brasil, isso aí é o Brasil. O Brasil. O contrato não deixa claro se o lucro citado se relaciona apenas às perdas dos apostadores ou também levaria em conta recursos depositados no site, mas também apostadores. Eu acho aquilo que a Soraya tinha perguntado para ela. Você recebe alguma coisa na plataforma, porque é para sonegar imposto ou alguma coisa do tipo, ela ganhava alguma coisa dentro da plataforma. Eu não entendi muito bem o que seria isso, né? Para que ela ia querer ganhar alguma coisa dentro da plataforma, sendo que o que vale mesmo é o cascalho, é a grana. Enfim, não sei. O valor variável seria somado ao fixo de 40 milhões, pagos para ela em 17 parcelas. Esse pagamento dizia respeito a 2 diárias de gravações de 6 horas em estúdio localizado em Goiânia e a produção e divulgação mensal de 6 sequências de 3 stories de até 15 segundos. Gente, eu vou falar para vocês, que maravilhosa. 40 milhões para fazer um dia de gravação de 6 horas, né? E uma sequência de 6 stories, já perdi aqui o negócio. Não, 6 sequências de stories, enfim, já não entendi nada. Enfim, pouca coisa para 40 milhões, né, meus amigos? Mas ela tinha que fazer isso durante um ano, né? Porque o contrato dela foi de um ano. Não, foram de 2 anos, já até perdi aqui. Era de 2022 a 2024. 2 anos. Que mais? Em nota, a Esportes da Sorte reforça que Virgínia jamais recebeu qualquer valor vinculado às perdas e resultados de apostadores. Vocês não vão falar, porque vocês não assumem que é assim que vocês ganham dinheiro. A CPI está tentando provar que é isso que vocês fazem. Aí vocês vão chegar e falar assim, claro, foi assim. Mas como que a empresa ganha dinheiro? Porque alguém perdeu. Então, se alguém perdeu, é assim que a Virgínia ganha dinheiro também. Todos vocês ganham dinheiro porque alguém perdeu. Simples, não tem, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não existe, qual é a outra possibilidade? Tem alguma outra possibilidade? Não tem. Tá entendendo? Pois é. O advogado de Virgínia, Michel Saliba, afirma que ela recebeu um valor fixo pela publicidade e não recebeu bonificação. Pela publicidade, cara, que rica, 40 milhões para publicidade, meu Deus, enfim. Tá, aqui aí tá repetindo o que já foi falado lá na CPI, que quem quiser saber exatamente, fiz um resumão bacana aqui para vocês, eu acho que tem 40 minutos, mas eu peguei as melhores partes.
E tem mais. Já que nós estamos falando de casamento de Virgínia e CPI, e as pessoas estão dizendo que ela se separou para manipular o negócio da CPI, eu trouxe aqui, ó, para a gente tirar a dúvida. Como fica a fortuna de Virgínia e Zé Felipe após a separação? Casados em comunhão parcial de bens, os dois, que recentemente anunciaram a separação, possuem um patrimônio de 400 milhões. Tem gente que falou que ela ganha isso, enfim, patrimônio dela é 400 milhões, né? Tem gente que acha que ela ganha mais, é isso que eu quis dizer. Que isso aqui é que ela ganhou em pouco tempo. Mas pelo que tá falando aqui, o patrimônio dela é isso aqui, tá? Também ganhando 40 milhões só de uma bolada só, meu Deus. Meu Deus do céu, por 2 aninhos de trabalho, 6 stories, não, sequência de stories e uma gravação de 6 horas. Tá muito bem pago, né, meus amigos? Eu acho que tá muito bem pago. A advogada Camila Rodrigues explica que o regime de comunhão parcial de bens, muito comum no Brasil, estabelece em regra que os bens adquiridos na constância do casamento serão divididos meio a meio. Então, para quem tinha dúvidas como vai ser o divórcio de Virgínia, porque, gente, ela não vai se divorciar. Prestem atenção, ela não vai se divorciar. Eu acho que eles se separaram de verdade, já estou dando minha opinião aqui, por motivos que eu acho que o Zé Felipe tá muito triste. E se isso for fake, ele é um bom ator. Eu vou falar já para vocês sobre isso. Mas, então, seria meio a meio. Meio a meio normal. Se eles se separarem, que não vai acontecer, e ela dá mais, uma parte maior para ele, que é o que o pessoal acha, né? O pessoal acha que ela vai se separar e dá 90% do dinheiro dela para o Zé Felipe, porque ela está sendo investigada na CPI, e o investigado assim, né? O pessoal tá de olho nela e não no Zé Felipe. Só que ela tem que se separar com meio a meio do que eles ganharam juntos como casal. Só que, gente, vamos prestar atenção numa coisa. Pessoas milionárias, pessoas ricas com dinheiro para investir, eles nunca deixam o dinheiro deles parado no Brasil. Se você é rico e você fizer isso, você é burro. Ainda mais na situação do Brasil de hoje em dia. Provavelmente, 80% do dinheiro dela deve estar fora do Brasil. Entendeu? O que ela tem no Brasil, se for esses 40 milhões, né, porque estão falando aqui, 40 milhões, 400 milhões, deve ser só o que ela tem aqui no Brasil. Provavelmente ela deve ter muito mais coisa fora que ninguém sabe, porque não tem como o brasileiro saber, porque tá na receita esse valor, mas e o resto? Vocês acham mesmo que a Virgínia vai deixar 100% do dinheiro dela no Brasil? Jura? Pô, gente, pelo amor de Deus, por isso que eu acho que o pessoal tá meio... ela vai dar dinheiro, 90% do dinheiro dela pro Zé Felipe, só pra desviar a receita. Então, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer nem o divórcio, e já eu falo por quê. Claro que existem fatores que podem alterar esse entendimento e que demandam uma análise mais minuciosa do contrato, como eles fizeram isso assim que eles se casaram. Porque o que eles querem dizer aqui? Que quando eles casaram foi parcial de bens, tudo que eles construíram junto, meio a meio. Porém, dentro do relacionamento, sempre tem, desse pessoal rico, eu quero dizer, eles sempre fazem alguns acordos dentro do casamento. Por exemplo, o jatinho. O jatinho é da Virgínia, ela deu para o Zé Felipe. Como ela deu para o Zé Felipe e está na holder dela, então provavelmente ela pode ter colocado assim, o presente é do Zé Felipe, mas se de repente acontecer alguma coisa, o jatinho é só meu. Porque só foi investido o dinheiro dela, porque foi um presente. Mas por ter sido um presente, eles podem falar assim, beleza, eu dei o presente, então por mais que a Virgínia tenha comprado, com o dinheiro dela, com a parte dela, vai ficar só com o Zé Felipe. Esse tipo de coisa, né? Quem vai ficar com o jatinho? Ele vai ficar porque ele faz shows e a Virgínia não faz, então ela não precisa do jatinho. Porque o jatinho foi comprado, segundo ela, para facilitar a vida do marido, né? Que faz shows por todos os lugares. Então agora, eu vou mostrar aqui para vocês de onde surgiu essa ideia também de que a Virgínia está tentando dar um drible aí na CPI. Aqui, provavelmente a maioria de vocês devem conhecer o canal do Ricardo Feltrin. Ele fala sobre os espinhosos casos das celebridades e claro que ele não ia deixar o da Virgínia de fora. E veja o que ele falou aqui, Passei os dias aqui apurando a história, nas últimas horas, né, não dias, da separação da Virgínia e do Zé Felipe. Ouvi várias pessoas aqui em São Paulo, pessoal da música,
em Brasília principalmente. E eu posso afirmar para vocês que 90% do que vocês estão ouvindo falar aí em programas de fofoca, que o Zé Felipe traiu a Virgínia como bailarina, que ele foi visto, estava angustiado, batendo a cabeça na parede, que a Virgínia... É tudo mentira, é tudo plantação da equipe aí dos dois artistas, da Virgínia. Viu? A assessoria de imprensa, segundo eles, inventou isso. E a assessoria de imprensa, a gente inventa muita coisa para livrar esses artistas dessas situações. Pode ter sido isso? Sim. Por quê? Quando a Virgínia foi fazer a CPI, ela perdeu alguns milhões de seguidores, né? Ela perdeu quase 1 milhão de seguidores, se eu não me engano. Só que a Virgínia é uma pessoa que ela faz de tudo para ter mais seguidores. Sempre. Porque quanto mais seguidor, mais venda, mais dinheiro. E a Virgínia está em busca disso. A Virgínia é uma pessoa que busca dinheiro, ganhar mais. Qualquer coisa que precise ganhar mais, espero que dentro da integridade, mas aí ela divulgou o tigrinho, então quem sou eu, né? Ela vai ganhar tá bom, ela dentro da lei, vamos colocar assim, ela vai ganhar o dinheiro que for dentro da lei, tá? Ela vai fazer. Então, pode ser que isso tenha sido ideia da imprensa para ela voltar a ganhar os seguidores? Sim. Por quê? Quando ela falou da separação, ela estava com 52 milhões de seguidores. Eu fui lá verificar e ela já estava com 53 milhões, porque as pessoas curiosas, as pessoas agora querem seguir ela para saber o que ela vai fazer, como é a vida nova dela sem o Zé Felipe. Provavelmente o Zé Felipe também ganhou muitos seguidores, porque as pessoas estão o quê? Curiosas para saber como vai ser a vida dos dois separados, se eles vão estar na mesma casa, se eles vão se separar de casa, como vai ser o ritmo da Virgínia, entendeu? E aí ela ganhou. Porém, isso tava 53 milhões, gente, quando eu vi. Aí eu vi o Feltrin falando, aí começou a vazar várias histórias. Essa história do Zé Felipe trair ela, eu acho que é mentira também, porque o pouco que eu segui a Virgínia, eu tenho certeza que ela é o tipo de pessoa de que, se ela tem poder suficiente para isso, né? Ela não aceitaria ficar na mesma casa com o Zé Felipe ou ter o relacionamento de amizade, como ela falou que vai ter com ele, sendo que ele traiu ela. Ela tá super tranquila, ela tá super... assim, parece que ela nem tá sofrendo. Eu acho que também que ela não tá sofrendo, enfim. Isso é uma opinião minha, né? Mas ela não aceitaria, porque a Virgínia, pelo que eu percebi, pela internet, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa de verdade, a não ser que você conviva com ela parece ser uma pessoa muito orgulhosa e uma pessoa que não aceita ser tratada de qualquer jeito. Então, e ela, assim, ela fica com raiva do Zé Felipe porque ele faz umas brincadeiras sem graça com ela na frente do vídeo. Quem dirá uma traição? Ela não teria coragem de conviver com o Zé Felipe se ele traísse ela. Por isso que eu acho que esse negócio de traição aí, que o pessoal tá inventando, não é isso. Mas eu acho que a separação é verdadeira. Deixa eu continuar aqui o Feltrin. Que eu posso contar para vocês aqui, essa manobra toda está sendo feita de caso extremamente pensado, até um pouco ingênuo, segundo alguns advogados. Eu vi 3 advogados. Um ficou meio assim, nenhum quer se manifestar, óbvio, né? Não são do caso. Mas pelo menos 2 desses advogados falaram assim, não tem a menor dúvida de que tudo isso que eles fizeram é um jogo de cena relacionado a proteger o patrimônio. Então, essa separação, toda essa história de bailarina que ele traiu com não sei o quem, porque eles são amigos ainda, foram anunciar em Portugal, tudo isso tem a ver com isso. A CPI do Senado. Gente, segundo minhas fontes me falaram, foi tão vergonhoso aquele dia da... Eu vou até mostrar aqui um trechinho. Eu vou passar isso, que ele vai passar uma parte da CPI, tá? E aí eu não vou passar aqui para vocês a parte da CPI, porque eu já tem vídeo aqui, né? Pronuncia. Mas, enfim, o que acontece? Toda desculpa é essa, né, para tentar proteger o patrimônio, manda pro ex-marido, né, ele pode ficar com uma parte, e a notícia é que existe uma chance enorme de a CPI pedir a quebra
do sigilo bancário. Já tem um grupo lá tentando botar a mão ali, jogar panos quentes. Não vamos fazer isso. Mas, em todo caso, ela já está se protegendo, fazendo essa separação a toque de caixa. Então, bailarina, crise no casamento, tudo cascata, gente. Isso é uma manobra, não tem nada de legal, né, por enquanto, só que não é 100% certo. O que pode acontecer, que minha fonte acabou de me falar ontem à noite? Se por acaso ficar comprovado, vamos supor, ela fica com 10% desses $500 milhão e dá 90% para o Zé Felipe. Ele vai lá, estamos separados, não pode, o dinheiro já dei para ele, inclusive como doação. Ela pode fazer um monte de coisa com esse patrimônio. A casa ficou para ele, o iate, o jatinho, etc. Só que, a gente não acredita em político, mas vamos lá que tenha uma investigação séria. Se por acaso a CPI confirmar que houve ilegalidade nos contratos, que houve algum crime cometido aí, não só pela Virgínia, ou, enfim, se tiver ocorrido por mais dos seus sócios, e o Zé Felipe fez usufruto desses bens, ele também entra na roda. Então, é uma separação por precaução. É uma farsa, na verdade, eles continuam juntos, vão continuar juntos, mas é uma separação por precaução, caso a CPI quebre o sigilo bancário da Virgínia. Beleza. Aí aqui, ele trouxe uma outra notícia já, mas eu nem vou colocar aqui pra vocês, que ele disse que por causa dessa história toda, que começaram a divulgar que ela queria fazer exatamente isso, ela já entrou na mira da Receita Federal. Receita Federal abriu as anteninhas e, opa, o que está acontecendo? Vamos ficar de olho nela. É o que estão falando por causa dessas fofocas aqui. Mas, gente, eu assisti o pronunciamento dos dois e eu achei o Zé Felipe triste de verdade. Inclusive, assisti alguns stories dele nos outros dias e quando ele fala as coisas, ele embarga a voz de verdade, tá? É por isso que eu tô falando para vocês que eu acho que é verdadeira a separação. Mas pode ser também que esse acordo, né, de fazer a separação fake tenha machucado o Zé Felipe. Talvez ele tenha falado não, tenha insistido que não. E a Virgínia, como é uma menina que ela gosta de fazer só o que ela quer, eu acho que ela não deixa ele dar a opinião dele. Eu acho que ela é muito ríspida nesse sentido. Se ela quer isso, se ela acha que é certo, vai fazer do jeito que ela quer. Não liga muito para a opinião do Zé Felipe. Isso é o que eu acho. Então ela deve ter batido o pé e aí ele deve ter ficado triste, deve ter tido uma briga por causa disso, e aí resolveu fazer esse papel de separação, mas de fato ele tá triste porque ele não queria fazer isso, porque ia dar esse rolo todo que já tá dando em inventar histórias, e aí eu acho que de fato pode até, assim, por suposição, tá? Iam fazer a separação fake. Aí eles devem ter entrado numa briga assim, não vamos fazer isso porque vai dar esse problema outro, blá blá blá, e a Virgínia vira e fala assim, então não vai ser fake, vai ser de verdade, vamos separar. E aí aconteceu a separação. Algo do tipo, sabe? Que pode ter sido isso fake, pode ser. Mas o Zé Felipe tá triste de verdade, galera. De verdade. Toda vez que ele fala alguma coisa, quando você tá triste de verdade e você fala sobre um assunto, a voz embarga. Sabe aquela voz embargada de choro? Vem automaticamente. E é isso que tá acontecendo com ele. Ele não tá com a cara feliz. Agora, Virgínia tá parecendo que nada mudou. Tá fazendo os stories dela, divulgando o Boi Pink, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Aí ela marca ele lá. Zé Felipe, não sei o que. Gente, como assim, cara? Como assim? Se você se separou do seu marido por uma coisa muito grave, porque para você se separar de alguém tem que ser alguma coisa muito grave, você não fica do nada já marcando o cara como se nada tivesse acontecido. A não ser que você não tenha sentimento nenhum por ele. O que me deixa um pouco, assim... Nossa, gente, como assim, Virgínia? Tá normal. Você pode ficar triste, mas não quer ou não está. Enfim, e aí eu acho que por causa disso, porque ela tá mostrando essa postura muito forte ou muito... parece que ela não tá nem aí, ela perdeu aqueles seguidores que eu falei pra você que ela voltou a ganhar. Ela tava com 52 milhões, aí o pessoal... depois da separação, começou a curtir ela de novo e ela já perdeu de novo. Hoje eu assisti ela e ela já perdeu seguidores novamente. Eu acho que por causa dessa postura dela. E vocês provavelmente devem ter começado a seguir a Virgínia por causa desse babado, não é?
Deixa aqui nos comentários se você passou a seguir a Virgínia por causa desses babados todos, ou se você deixou de seguir ela por causa dessa situação toda também. Eu não vou seguir, eu seguia. Eu já falei pra você isso antes, parei de seguir porque a forma como ela coloca os filhos dela na mídia, a alimentação, coloca música, a criança... Gente, só pra vocês terem uma ideia, a Maria Alice tava fazendo aniversário hoje. Ela colocou a música de parabéns. As meninas começaram a rebolar no parabéns, automaticamente. Só por quê? Porque ela dança na frente das crianças assim, ela põe música de funk assim, então as crianças já estão... Qualquer música que você coloca, até infantil, as crianças já começam a abaixar e rebolar. Pelo amor de Deus. Sabe, é por isso que eu não sigo ela, porque eu fico revoltada. Mas enfim, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto é isso, um beijo, até a próxima e tchau.